E aí galera do YouTube, Marote com vocês novamente, e se você tá vendo esse vídeo, bem provavelmente você tá vivo, assim como eu e as outras 7,3 bilhões de pessoas do planeta Terra. Isso significa que nesse momento o seu estômago tá digerindo a sua última refeição, enquanto seu coração bombeia sangue para suprir a necessidade de oxigênio dos seus órgãos vitais, e o seu cérebro manda impulsos elétricos para fazer com que os músculos que você queira se movam. Os humanos são máquinas biológicas perfeitas, resultado de milhões de anos de evolução. Mas ainda assim, mesmo com toda a nossa tecnologia, tem um defeito que a gente não conseguiu contornar: o envelhecimento. A pessoa mais velha que já viveu na Terra morreu em 2011 com 122 anos de idade, e a mais viva hoje tem 117. Mas como elas conseguiram superar tanto a expectativa de vida? Bom, a verdade é que várias coisas podem influenciar o quanto você vai viver. A sua dieta, a quantidade de exercícios que você faz e até o seu nível de felicidade pode adicionar ou tirar dias da sua vida. O lugar onde você mora também pode influenciar o quanto você vai viver. Atualmente, o país que tem uma maior expectativa de vida é o Japão, com 84,6 anos, e o menor deles é a Suazilândia, com 31,9 anos de expectativa de vida. A vida é uma coisa incrível. Tudo que você pode aprender, ver e vivenciar faz valer a pena cada segundo que você passa nela. Mas se a vida é tão incrível, por que a gente tem que morrer? Qual é o propósito da nossa morte, do fim da nossa vida? Sendo que mesmo que uma pessoa viu o mais intensamente possível no fim da vida dela, ela não vai ter feito nenhum milésimo de tudo que a nossa vida pode nos proporcionar. Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que olhar as coisas não de uma forma social, mas sim de uma forma biológica. Primeiramente, o que causa o envelhecimento em si? Bom, são as suas células. Você, assim como eu e qualquer outra pessoa no mundo, somos feitos de células. Algumas das células do nosso corpo morrem e se reproduzem constantemente, como as do estômago. Outras, como a dos músculos, não podem se reproduzir, apesar de durarem bastante. Então, quando elas morrem, elas têm que ser trocadas por células de partes do corpo onde elas se reproduzem. E essa troca de células constante faz com que cada vez o seu corpo fique mais fraco. Daí você envelhece e a consequência disso são doenças e a morte. Tá bom, mas o que exatamente acontece quando você morre? Eu não tô falando de céu ou inferno ou nada disso, eu tô falando de o seu corpo mesmo. O que acontece com o seu corpo nos instantes e nas horas depois que você não tá mais vivo? Bom, digamos hipoteticamente que agora do nada seu coração parasse de bater. Você ia morrer, mas as suas células iam continuar vivas, e acredite ou não, tentando reverter o processo. Você está muito mais próximo da vida em si do que da morte, como as pessoas enterradas nos cemitérios. A linha que separa a vida e a morte nesses casos é muito fina, tanto que algumas pessoas que sofrem acidentes e morrem por alguns segundos ou minutos têm tanta possibilidade de voltar à vida em alguns casos. Já existiram casos onde pessoas ficaram mais de 1 hora sem nenhuma atividade cardíaca e ainda assim conseguiram ser salvas e voltarem à vida. Mas enfim, o que acontece nos momentos depois da sua morte é o seguinte. Bom, no exato momento em que você morre, o seu cérebro para de enviar impulsos elétricos para os seus músculos e você cai no chão completamente mole. Depois de 5 minutos, o corpo para completamente de reagir a impulsos externos. E se ainda houver respiração ou batimentos cardíacos, eles vão parar. Depois de 1 hora, o seu sangue coagula nas veias e ele desce para a parte do seu corpo que esteja mais próximo do chão por causa da gravidade. Nessas áreas, a sua pele vai ficar mais azulada. Depois de 2 horas, o seu corpo começa a esfriar mais ou menos 1 grau Celsius por hora até ficar em equilíbrio com o ambiente. Depois de 3 horas, as reservas de energia dos músculos começam a acabar e seus músculos começam a gradualmente ficarem mais rígidos ao longo das horas. Quanto mais musculosa a pessoa for, mais tempo, mais horas vai demorar para os músculos ficarem completamente rígidos. E primeiro começa com os músculos pequenos, como os da cara, depois os intermediários, como os do braço, e depois os maiores, como os da perna. Depois de 8 horas, o processo de endurecimento dos músculos se completa e eles se retraem um pouco, o que significa que as mãos do morto podem estar um pouco fechadas e os joelhos levemente dobrados. De 12 horas até 1 dia, toda a água que estava presa no seu corpo evapora. As suas unhas parecem ter crescido, os seus olhos parecem estar um pouco afundados, mas na verdade foi a pele que se retraiu. Uma pessoa pode perder até 1,5 kg nesse processo. Em 2 dias, as bactérias do seu corpo começam a liberar gases, fazendo com que seu corpo enche, e as proteínas começam a entrar em decomposição, causando um cheiro ruim. Não só isso, mas as proteínas do seu pulmão
também se entram em decomposição e liberam um líquido avermelhado que pode sair pela boca ou pelas narinas. Depois de 3 dias, os tecidos musculares começam a ficar moles de novo, isso porque os músculos estão começando a se deteriorar. A ordem é a mesma de antes, primeiro os músculos menores, como o do rosto, depois os intermediários, como os do braço, e depois o das pernas, que são os maiores. Depois de uma semana, a gordura do cadáver começa a entrar em reação com sais do solo, fazendo uma substância escorregadia, e depois disso ele vai se deteriorando até sobrarem só os ossos. Nós humanos envelhecemos até morrer, isso é um fato da nossa natureza, mas não da natureza de todos os outros animais. Existem espécies de animais que nunca envelhecem ou envelhecem extremamente devagar. A chamada senescência desprezível é quando um animal atinge sua idade adulta, ele não perde capacidades do corpo como velocidade ou fertilidade ao longo de seu envelhecimento. Lagostas, por exemplo, não envelhecem, elas só ficam maiores com o tempo. E o recorde foi de uma lagosta capturada em 1926 que pesava quase 25 kg e foi estimada a ter quase 300 anos de idade. Tartarugas também sofrem disso. Você provavelmente já ouviu falar que tartarugas vivem muito, 150 anos, mas a verdade é que elas tecnicamente nunca envelhecem. Claro que elas morrem de doenças ou se forem pescadas, mas nunca de velhice. O mamífero mais velho já encontrado foi uma baleia da Groenlândia, estimada em ter cerca de 210 anos. Esses animais não apresentam nenhum sinal de incapacidade com o envelhecimento. E finalmente, a espécie de animal mais velha já encontrada foi estimada em ter mais de 15 mil anos de idade. As Hexactinelídeas são uma espécie de esponja que pode viver indefinidamente e não tem nenhum predador. Elas são tão velhas que quando são achadas, alguns cientistas pegam a água de dentro delas para saber como que era a composição e a temperatura da água no passado. A morte, por mais que demore para algumas pessoas, é inevitável e vai chegar para todo mundo. Mas o que aconteceria se a gente não morresse, se a gente não ficasse doente, não pudesse morrer de assassinatos ou não envelhecesse? Bom, em alguns pontos eu acho que isso até seria pior do que a morte. Veja bem, se só você fosse imortal, a evolução ia continuar acontecendo, então em alguns milênios você ia ser muito diferente da população humana da época, sem falar que o governo ou alguma outra organização provavelmente tentaria te caçar para descobrir o segredo da sua imortalidade. Tá, mas e se todo mundo vivesse para sempre? Bom, se isso estivesse acontecendo já há alguns milênios, o mundo estaria cheio de homens das cavernas por aí, sem falar que o mundo ia superlotar se ninguém morresse e as pessoas continuassem nascendo. Tá bom, mas digamos que todo mundo vivesse para sempre e as pessoas não tivessem mais filhos. Bom, ainda assim seria ruim, porque o mundo não evoluiria socialmente. As ideias sobre a ética humana são moldadas pelas novas pessoas que nascem e substituem as pessoas velhas em cargos como governos. Pensa um pouco, se as mesmas pessoas que estavam vivas 300 anos atrás estivessem vivas hoje, provavelmente ainda existiria escravidão e a Igreja Católica ainda tem muito mais poder sobre a sociedade ocidental. E não é só isso, mas a sua percepção do tempo também muda à medida que você envelhece. Por exemplo, quando você completa 2 anos, o seu último ano representou 50% da sua vida. Quando você completa 10 anos, o seu último ano representou 10% da sua vida. E quando você completa 100 anos, o último ano representou só 1% da sua vida. E apesar de quando você tiver feito 100 anos, o seu 9º por 10º ano da sua vida continuar representando só 1%, agora para você, quando ele foi completado, ele representava 10%. Então, pergunta para qualquer pessoa de 80 anos ou mais, qual ela lembra que vai ser metade da vida dela. Ela não vai dizer que foi dos 40 aos 50 anos, provavelmente ela vai dizer que foi antes, dos 20 ao 30. Digamos que você vivesse 500 anos, você ia ter a impressão de que a metade da sua vida não foram os seus 250 anos, mas sim os seus 60, 70, 80 no máximo. Eu acho que qualquer pessoa com mais ou menos 15 anos já pode perceber essa mudança no tempo. Eu, por exemplo, tenho 17 anos e pra mim o tempo parece passar muito mais rápido agora. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, parecia que um ano demoravam eras pra passar e agora o ano acabou de começar e a gente já tá em abril. Bom, na minha opinião, entretanto, eu acho que a pior consequência de viver pra sempre seria que você ia acabar eventualmente preso em algum lugar. Bom, digamos que você caísse em um buraco ou ficasse preso em um lugar sem saída onde ninguém fosse te encontrar. Você não ia morrer, então você ia ficar lá pra sempre. Tá bom, mas digamos que algum dia te tirassem de lá. Ia chegar um dia em que a civilização humana ia se extinguir e você ia ficar sozinho. E se nenhuma outra civilização surgisse até o Sol inchar e engolir a Terra, você ia passar o resto dos bilhões de anos do universo
vagando pelo espaço. Bom, independentemente do que aconteceria, se a gente vivesse para sempre, uma coisa ainda é certa, a morte vai chegar. Então aproveite a sua vida, faça tudo o que você quiser fazer, porque um dia você pode olhar para trás e pensar em tudo que você deixou de fazer porque achava que ainda havia muito tempo. E como sempre, muito obrigado por assistir.